Bom, esse é um exercício do Enem de 2016 e nesse exercício ele fala: após o seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, que é o pneu, certo? Alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Então veja que esses gases aqui são poluentes por provocar a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Agora a gente vai ver adequada como, né? Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Então veja aqui, ele dá 5 substâncias e fala, dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é... Então veja, a primeira coisa que a gente precisa analisar é aquele que realmente pode combater a chuva ácida. E como que a gente faz essa análise? Veja, aqui todas as substâncias, quando misturadas em água, sofrem algum tipo de reação. Então gera um íon, né, e outro íon aqui. Então geram 2 íons diferentes. Todas elas, você pode reparar, ó, todas elas geram 2 íons. Agora, aqui a gente precisa ter um conceito de ácido e um conceito de base. O que acontece? O ácido, gente, é uma substância que quando misturada em água, quando em contato com água, libera íons hidrônicos, é o H3O+. Mas aí você vai me perguntar, eu sempre escutei, eu aprendi que liberava íons H+. Na verdade, o mais correto é o íon hidrônio, porque esse íon H+, ele vai se encontrar junto com a água. Isso é que forma o íon hidrônio. Porém, para ser mais simples, então normalmente se coloca como íons H+. Já no caso da base, são substâncias que em contato com água liberam íons OH-. Muito bem. Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma chuva ácida, certo? Se eu tenho chuva ácida, a substância que pode neutralizar, ou seja, que é capaz de remover, né, esses gases poluentes, é capaz de neutralizar esses gases poluentes, são aqueles que possuem o quê? OH-. Por quê? Porque se eu estou falando de uma chuva ácida, para que eu consiga neutralizar isso só se eu adicionar uma base. Então, em princípio, a primeira coisa que a gente já identifica é que essas 3 são as substâncias que podem, de alguma forma, neutralizar essa chuva ácida, certo? Bom, então eu já sei que são essas 3 substâncias as que são possíveis de neutralizar uma chuva ácida. Agora vamos ver qual é aquela que teria maior eficiência. Como que eu sei a que teria maior eficiência? Eu teria que recorrer, então, ao valor da constante de equilíbrio. Por quê? A constante de equilíbrio, gente, é a relação entre produto e reagente. Quanto maior for a quantidade de produto, isso quer dizer que eu teria maior concentração do íon OH-, maior será a constante de equilíbrio, certo? Por quê? Porque eu tenho maior produto, então maior numerador em relação ao denominador. Quanto maior for esse número de cima em relação aos reagentes, né? Então, mais produto eu tenho. E nesse caso, quanto maior a quantidade de produto, ele terá maior eficiência em relação à chuva ácida. Por quê? Porque quanto maior a concentração de OH-, ele vai conseguir neutralizar essa chuva ácida com maior facilidade ou com maior eficiência. A gente precisa determinar qual é dessas substâncias que possui maior relação de produto em comparação aos reagentes. Então, quem tem maior quantidade de produto em relação ao reagente. Então, vamos analisar as 3 substâncias. Então, veja, a piridina, por exemplo, é 1,7 vezes 10 a menos 9. O que significa isso? Esse número, então, ele é correspondente a 0,00000000017. É muito pequenininho, né, gente? Em compensação, aqui esse 4,4 vezes 10 a menos 4 equivale a
0,00044. Então, já é um número bem maior do que esse de 1,7 vezes 10 a menos 9. Já o hidrogenofosfato de potássio, ele tem aqui, ó, 2,8 vezes 10 a menos 2. O quanto isso representa? Representa que eu tenho um número de 0,028, ou seja, ele é um número substancialmente maior do que os anteriores. O que significa isso? Então, isso daqui é a constante de equilíbrio, que é representada pelo K maiúsculo. Então, significa que a constante de equilíbrio do hidrogênio fosfato de potássio é de 0,028, ou seja, é ele que tem a maior relação entre produto em relação aos reagentes. Então, é ele que vai ter a maior quantidade de produto formado. Então, por ele ter a maior concentração de OH-, porque faz parte dos produtos dessas substâncias, ele vai remover com maior facilidade os gases que são poluentes. Por quê? Porque poluem através da chuva ácida. Então, ele vai conseguir neutralizar de uma forma mais eficiente.